Da última vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre a paciência. Deve ter mais ou menos um mês e meio. E aí eu vim, aos poucos, procurando um assunto que fosse útil para mim, em primeiro lugar, porque todas as vezes que eu venho aqui, o esforço que eu faço para poder estudar me ajuda muito, muito, muito. E Deus também ajuda muito. Então, eu escolhi um tema hoje, que a palavra parece uma palavra até estranha. Resignação. Resignação. E aí, quando a gente vê essa palavra, a gente assusta. O que é resignação? Traduzindo em outra palavra, trocando por outra palavra, resignação é aceitação. Aceitação. Quando nós rezamos, o Pai Nosso, lá no meio está assim: seja feita a tua vontade. Isso é resignação. Seja feita a vontade de Deus. E aí nós começamos um pouco essa conversa nossa com um poema, podemos dizer assim, que toda música é um poema, que diz o seguinte: desesperar jamais. Já vivemos muito nesses anos. Desesperar jamais. Já vivemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nós não podemos, antes do jogo terminar, entregar o jogo. Nada de morrer na praia. Às vezes nós nadamos, está para chegar, a gente desiste. Nada de correr da raia. Quando nós entramos em alguma disputa, quando nós entramos em alguma tarefa, quando nós entramos na vida encarnados, nós estamos entrando numa raia. Vamos desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia. Nada de morrer na praia. Nada de esquecer. No balanço de perdas e danos. Quanto nós ganhamos, quanto nós perdemos. Já tivemos muitos desenganos. Já tivemos muito o que chorar. Mas agora, acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Desesperar jamais. Desesperar jamais. Não pode. A nossa vida é cheia de tribulações. Então, quando nós estamos numa casa espírita, que nós buscamos de alguma forma o entendimento de algumas coisas, é exatamente para isso, para não desesperar. Porque é difícil para todos nós. Para todos nós. E aí, dentro do Espiritismo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que vai tratar de algumas coisas relacionadas à resignação. E eu busquei lá, no capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Nós estamos frequentemente aflitos com muitas coisas. Cada um com seus problemas. Todo problema de todo mundo é o maior do mundo. Se você tem a perda de um filho, aquela perda é a maior do mundo. Se você tem a perda da casa, aquela perda é a maior do mundo. Se você tem uma doença, a sua doença é a maior do mundo, porque isso é natural. Né? Porque aquilo que dói na gente é a maior dor do mundo. Dói no coração, né? Quando o coração da gente dói, é a maior do mundo, que é o objetivo. Então, lá nos capítulos 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos. O que ele diz? Motivos da resignação, os motivos da aceitação. Por essas palavras, bem-aventurados, todas as vezes que Jesus diz bem-aventurados, ele quer dizer assim, felizes. Então, felizes os aflitos. Jesus fala, felizes todo mundo que está meio agoniado com as coisas. Pois serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação, a aceitação que leva ao padecente. O padecente é o que sofre, o que padece de alguma dor, né, de algum sofrimento.
a bem dizer, agradecer do sofrimento, como prelúdio, como antecipação da cura. Então, o que nós podemos avaliar isso? Todas as vezes que nós estamos no sofrimento, aquilo quer dizer o seguinte, que se nós nos tranquilizamos e aceitamos, nos resignamos como sendo aquilo, a vontade de Deus para nós, a gente vai fazer o seguinte, daqui para frente só vai ter melhora, não vai ter piora. Porque eu aceitando que isso é a vontade de Deus, isso me traz um consolo grande, porque Ele é Pai, o que Ele mandou para mim, Ele tem certeza que eu vou suportar. Que eu vou suportar. Que eu vou ser capaz de passar por essa fase e lá na frente as coisas vão melhorar. Porque Deus é Pai e Ele não vai dar para nenhum de nós nada daquilo que nós não somos capazes de suportar. Que é ruim. Já diz o dito que Deus não dá o frio maior do que a cobertura. Não pode, vocês podem interferir a hora que vocês quiserem. Também podem essas palavras ser traduzidas assim. Essa parte de cima aqui, ele quis traduzir o seguinte: devemos nos considerar felizes por sofrer, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Aí nós entramos na avaliação da razão, né? Que o Espiritismo é uma religião da razão, onde nós devemos avaliar as coisas com a maior razão possível. Aqui ele diz o seguinte: nós estamos sofrendo, então vamos ficar tranquilos. Por quê? Porque alguma coisa nós fizemos de tal sorte que agora nós estamos resgatando. Nós estamos compensando uma falta anterior. Então, opa, está ótimo. Por que está ótimo? Porque nós estamos recuperando aquilo que nós estamos devendo. Não tem coisa melhor do que chegar... Ficou para trás. Não tem coisa melhor do que chegar no finalzinho do mês, você botar um dinheirinho no bolso e vai falar com o açougueiro: aqui, meu filho, ó, o dinheiro da carne que eu peguei o mês passado. Então, mês passado você contraiu uma dívida, esse mês você vai lá e paga. Então, qual que é a reação? A reação é de felicidade. Por quê? Porque você está pagando. É isso que ele quer dizer. Honestidade. Então, quando você está indo pagar uma dívida, você deve estar feliz. E os sofrimentos nossos, todos eles, é em função de alguma coisa que nós fizemos anteriormente, para trás. Para trás. Com certeza. Para trás. Então, lá na frente o poema dizia: desesperar jamais. Já vivemos muito nesses anos. Nós já vivemos. Quantas encarnações nós temos? Agora nós não sabemos. Nós fomos criados todos iguais. Aí, à medida que nós fomos evoluindo, nós fomos contraindo as dívidas. Se nós fomos traduzindo, nós saímos para a rua, nós ficamos devendo o padeiro, o açougueiro, o farmacêutico, às vezes o boteco. E aí, depois lá na frente, quando vem o trabalho, que você vai poder ter que suar a camisa, acordar cedo, pegar o ônibus cheio e trabalhar o dia todo, e a semana toda, e o mês todo, para receber, aí o que você vai dizer? Graças a Deus, porque eu tive todo esse sofrimento esse mês para me pagar as dívidas lá atrás. Eu estou traduzindo assim, uma linguagem mais fácil, para nós entendermos que todas as vezes que o sofrimento nos abarca o coração, é porque lá atrás nós fizemos alguma coisa para poder merecer aquilo. Aí nós devemos agradecer, porque está na hora do pagamento. Está na hora do pagamento. Agradecer a Deus. Ele diz o seguinte, que essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus reduzir a vossa dívida, permitindo que a pagueis agora, que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Estamos
num processo de recuperação de dívida, e quanto mais rápido nós pagarmos, É melhor. mais rápido nós vamos ter tranquilidade. Saiu de manhã cedo para pagar o açougueiro, pagou ele 8 horas da manhã, o resto disso fica tranquilo. Mas se você demorar O coração está ali. a pagar, o seu coração vai ficar apertado. Então, estamos devendo, pagamos o quanto antes. O que significa? Temos algum problema de relacionamento com o irmão, com o vizinho, com o marido, com a esposa, com um colega de trabalho, um colega de rua. É uma dívida que você está contraindo. Com certeza. Então, quanto mais rápido você pagar, mais rápido você alivia o coração. O coração está limpo. Dívidas foram feitas para serem pagas. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que pagar. Deus disse que ninguém entrará no reino dos céus se não pagar o último centavo. É exatamente assim. Todos nós devemos recuperar as nossas dívidas todas. Eu posso falar para o senhor? Pode falar. Pode, claramente. O ditado dos antigos, eles são antigos, cara. A barriga do pobre, ela não dói uma vez só. A barriga do pobre, ela não dói uma vez só. Às vezes amanhã precisa. Não precisa. Então, Ou é verdade? é verdade. Então, todas as Ela não vezes, dói uma vez só. não, todas as vezes que nós temos que fazer algo, nós devemos pensar o seguinte: No dia da manhã. o que eu estou fazendo que pode me acarretar uma dívida amanhã? Aí, traduzindo um pouco o que o senhor falou, essa dor, ela pode repetir, até que eu sane completamente a causa dela. A causa dela. Se tem problema no egoísmo, tem que eliminar a raiz do egoísmo. Se tem um problema no orgulho, Cortar a raiz, me fala, cortar a erva daninha pela raiz. Pela raiz. Tirar a erva daninha pela raiz. É, pela raiz. Mas é difícil, porque é difícil para vocês, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. Se eu estou aqui conversando com vocês, nós estamos conversando, é porque nós temos dificuldade. Porque senão tá todo mundo de asinha. Todo mundo anjinho, ó. Com certeza. Né? Então, é isso. Se eu interromper, eu sei, viu? Pode ficar à vontade. Então, quando ele diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, são ditosos, que ficam felizes, porque se quitam, pagam a dívida. E porque depois de haverem quitados, estão livres. Com certeza. Alguém vai começar a conversar assim: eu te devo alguma coisa? Não. Olha que maravilha. Você tem que pagar? Você está devendo? Olha que maravilha. Não é? Você não está devendo nada, nada dele. Tem que estar pagando. Não é? Está pago? Está pago. Então não estou te devendo nada, está pago. Né? Se porém o homem, ao pagar de um lado, endividar-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Então não adianta nada eu perdoar ela Mas condenar o outro. e condenar o outro. Não adianta nada eu ser amiga dela e ser seu inimigo. Então, Isso é o problema. nós devemos atacar as causas, e atacando as causas, nós procurarmos elevar o pensamento no sentido de sempre ter o mesmo procedimento com todo mundo. Porque senão você paga uma e arruma outra, paga uma e arruma outra. E que dia que ele vai estar livre? Paga uma e deve outra. Só vai estar livre o dia que pagar todo mundo. O dia que pagar tudo. Só entra lá no reino dos céus aquele que pagar até o último centavo. Tem que pagar tudo. Tudo. Para sermos livres nós temos que pagar tudo. Ora, cada nova falta aumenta a dívida. Porquanto não há, qualquer que seja ela, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Pagou automaticamente, é inevitável que tenha que pagar na frente. Fez dívida, tem que pagar. Fez dívida, tem que pagar. Então quando nós viemos nas encarnações todas, sendo livre para fazer o que nós fizemos, é nesse sentido de faça o que você quiser, só que tem que pagar.
Faça o que você quiser, porque você tem que pagar. Então, nós temos que ter mais cuidado com as ações da gente por causa disso. Agora é fácil? Não é fácil. Não acham vocês que essa facilidade é assim, fez assim, que isso vai resolver aqui? Não é assim que resolve, não. A gente vai tentar uma vez, vai tentar outra, vai tentar quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Eu posso falar um minutinho? Pode. Se dá licença? Pode ficar à vontade. É igual o juiz, quando ele bate o martelo, está terminado. Ele é o juiz, tá? Por que está lá? Para condenar aqueles que devem. É ou não é? Agora, quando nós... Não tem um juiz, não? Quando nós falamos do juiz... Mas nós, juiz maior é Deus. E Deus não condena. Não. Deus apenas fala, o caminho é esse. O juiz aqui da terra condena. O caminho é esse. Não é o caminho certo. O caminho é esse. E quanto mais nós estivermos desviados do caminho, maior é a força para trazer para o caminho. Isso. Porque quando a gente fala em resignação, a gente pede um pouco mais de paciência, porque o estudo paciência e resignação sempre juntos, sempre juntos, sempre juntos. Porque nós precisamos entender que está muito difícil, é porque a força para nos trazer de volta para o caminho é muito grande. Então, porque ali é a bondade de Deus. Se a miséria é muito grande, é a bondade de Deus. Se a dor é muito grande, é a bondade de Deus. Pode falar, pode ficar à vontade. Sabe por quê? Você está conversando, eu lembrei de mim aqui agora. Pode falar. Eu estava doente, né? Eu estava doente. Aí eu fui na igreja de crente. Aí o crente falou comigo assim, falou comigo e com a minha filha, que ia dar 6 meses para mim morrer. O crente me falou comigo. Meu filho, a minha menina chegou lá em plano de choro. Oh meu Deus do céu, já perdi meu pai, vou perder minha mãe. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei assim, não, meu filho, eu não vou morrer. Eu tenho fé em Deus. O dia que Deus quiser buscar, eu vou. Eu vou aprender a falar com o meu pai, já 6 meses. A menina pode morrer, eu tenho pedido o pai. O crente falou que deu 6 meses de morrer. A menina foi entrando no choro. Eu falei, eu não vou morrer. Eu tenho fé em Deus. Seu pai já foi. O que nós devemos entender não era porque era crente, não é porque era católico, não é porque é espírita. Porque a denominação religiosa, ela não tem valia nenhuma. Porque o que vale é o caráter moral de todos nós. Quando nós falamos aqui a respeito da moral, nós falamos que é um conjunto de virtudes. Porque não nos garante, nós, sendo espíritas, que nós temos melhores lugares. Não nos garante isso. Então, aquele que te disse alguma coisa, o que faltou para ele foi um pouco mais de entendimento. E aí, enquanto nós encontramos com alguém que tem menos entendimento que nós devemos ter mais paciência com ele. Porque o que está reservado para nós, os caminhos que nós devemos percorrer, somente Deus é que sabe. Por isso, quando nós falamos de resignação e aceitação, é isso. Porque se Deus nos preparou um caminho muito longo, é porque Ele acha que nós estamos em condições de percorrer um caminho longo. A encaminhar ele direto. Ele fala, vai meu filho, que eu estou do teu lado. Nós precisamos entender definitivamente que nós não estamos desamparados em momentos nenhum. Porque Deus está conosco. Através dos emissários. Nós não estamos preparados. Por isso ele fala, ao caminho, segue o caminho que ele faz. Então, de repente, a gente não está preparado, mas ele está junto a nós. Ele está junto. Ele está junto. Não larga mais não. Aí quando ele fala, Jesus não larga mais não. quando ele fala que nós vamos pagar as dívidas que nós contraímos, que nós devemos aceitar, lutar para poder recuperar essas dívidas, ele fala o seguinte,
Se não for hoje que nós vamos pagar, será amanhã. Se não for na vida atual, será na outra vida. Porque nós, como espíritas, nós temos isso claro, que a reencarnação é uma coisa da Terra. É uma coisa completamente normal e cientificamente comprovada já em vários lugares. Então nós temos a oportunidade de pagarmos sempre, recuperarmos sempre, perante as leis de Deus, as faltas que nós cometemos. Então, tranquilidade, desesperar jamais, não vamos desesperar não. Não pode. Não vamos desesperar não, vamos ficar tranquilos, porque as possibilidades de pagar elas existirão. Vamos aceitar as dores, os sofrimentos e vamos continuar na caminhada tranquilamente. Vamos continuar dia após dia, porque lá na frente as coisas vão melhorar. A gente não falou no comecinho que quando tem uma dor, aquilo a gente aceita, aquilo é um indício que depois vai melhorar. Às vezes a gente pega uma coisa de hoje, amanhã é dor lá na frente. Tem que ter mediunidade de cabeça. Pega uma coisa, mas lá na frente é hoje, com Deus na frente, né? Que a primeira é Deus, é claro. Aí ele diz o seguinte: se nós murmurarmos, se nós reclamamos nas aflições, se não aceitamos com resignação, como sendo a vontade de Deus para conosco, é algo, e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de injusto, nova dívida contraímos. Com certeza. Não que nos faz perder de colher o fruto do sofrimento. Porque dor e sofrimento é tratamento espiritual. Então, enquanto nós estamos numa dor muito grande, nós estamos em tratamento. Se nós estamos, por exemplo, com dor de cabeça, ele dá um comprimido. Se nós estamos com a dor no estômago, o remédio é outra. Se nós temos uma doença mais grave, e quanto maior é a dor, maior é o remédio. Quanto maior é a dívida, maior tem que ser o pagamento. Então, nós devemos pensar o seguinte: que está doendo muito, o remédio é muito amargo. Porque quanto mais dói, maior o sofrimento, o remédio é amargo. É amargo. É porque o médico, ele está preocupado que nos dá o remédio para que nós possamos melhorar. Então ele fala assim: ó, que joia, tem um grande médico, o médico dos médicos cuidando de mim. O remédio que está me dando agora é amargo, mas eu vou sarar. Eu vou sarar. 40 coisas de Novalgina, jogou na água, tomou, não é gostoso. Magno, cara. Amarga demais. Mas não sara a dor de cabeça, não sara a febre. Então é isso. Resignar é isso. Quando nós estamos em condições adversas com relação à vida, é porque os remédios que nós estamos tomando são muito amargos. Mas o grande médico sabe qual o remédio que a gente precisa. É Deus. Deus. Então Deus é o grande médico e ele dá o remédio amargo porque nós estamos precisando. Nós estamos doentes. Médico dos médicos, né? Que é Deus. Lá no Cristo Consolador, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas, como há de alguém sentir-se de todos por sofrer, se não sabe por que sofre, o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos, nas instâncias superiores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Nós estamos aqui em função de expiar, de pagar alguma coisa que nós estamos lá atrás. Então, o Espiritismo não dá essa vantagem de saber o porquê das coisas. Quando alguém nos deve alguma coisa e não nos paga, vamos dizer em dinheiro. Você fica, pô, vai pagar, não vai pagar, vai pagar, não vai pagar. Aí, numa certa hora do dia, ele chega assim: Reginaldo, eu não pude te pagar hoje, mas eu vou te pagar amanhã. Você não fica tranquilo? Com certeza.
Aí o que o Espiritismo faz conosco? Faz isso. Você está devendo. Mas eu vou te falar por que você está devendo e como que você pode pagar. Quanto tempo vai durar para você conseguir condições para pagar essa dívida. Não é bom? Por que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo? É por causa disso. Porque nós temos as informações que nós podemos receber, avaliar e ficarmos tranquilos. Seja feita a vontade de Deus. Porque agora depende de mim trabalhar para pagar uma dívida que eu contraí. Então, aceitar, resignar, vai em contra tudo isso. O Espiritismo dá essa condição para a gente. Muita gente desespera. Né? Não dizia a poesia, desesperar jamais. Por que vai desesperar? Se você sabe que você contraiu uma dívida, que você ficou enfermo com essa dívida, que você tem um grande médico que é Deus, que te deu um remédio amargo, que vai te curar, para que você vai desesperar? Para quê? Não tem necessidade, tem que ficar alegre. Lá que não fosse o povão, fica todo mundo alegre. Né? Fica alegre, está ruim, vamos ficar alegre. Porque todas as condições estão armadas, todas as condições estão dadas para que nós possamos pagar aquela dívida. Pagou a dívida, está paga. Pagou, está paga. É até de rir, né? Pagou, está pago, é assim. Se ele pagar, vai não. Por quê? Porque eu já paguei. Eu já paguei. E aí o Espiritismo não presta conta da gente ter todo esse conhecimento para a gente não sofrer. Porque sofrer é ruim demais. Sofrer é ruim demais. Ter dor é ruim demais da conta. Quando está lá no hospital, olha, eu estou de sol, está doendo, ter dor é ruim. Quantas vezes nós sentamos e choramos porque o sofrimento invade o coração da gente com uma força muito grande. Uma força muito grande. Então, todas as condições são dadas. Nós, cada um de nós, está nessa condição em função de ter escolhido assim, de ter trabalhado para que as coisas ficassem assim. Então, vamos agradecer porque tem um Pai que está nos guiando, tem os remédios que está nos dando, porque às vezes a perda de um filho é um remédio que ele nos envia. A pobreza absoluta, às vezes, é um remédio que nos envia para que nós possamos nos curar. Às vezes, muito dinheiro é um remédio que ele manda. Porque muitos de nós queremos ter dinheiro. As duas maiores provas que Deus pode nos dar para que nós possamos lutar, dinheiro e beleza. Verdade. Porque quantas tentações são nos dadas quando nós temos facilidade financeira, quando nós somos muito bonitos. Quantas? São muitas. Então o Espiritismo vai nos orientando com relação a isso, para que nós aceitamos mais, para que nós sejamos mais resignados. Só tem que resignar, aceitar, não é? Tá bom então. Baixa a cabeça e fala, vai ficar assim. Não. A questão é, o que eu posso fazer para melhorar? Que esforços, que ferramentas eu tenho para poder fazer isso caminhar? Né? Então, o Espiritismo nos dá a fé inabalável no futuro e a dúvida não mais se aposta da alma da gente. Sabendo de tudo, fica tranquilo. Aceita tudo, fica tranquilo e começa a trabalhar para poder melhorar as coisas. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das dificuldades da terra, o esplêndido do horizonte, quer dizer, a grandeza do horizonte que vai vir pela frente, está ruim hoje, mas amanhã vai estar bom. Com certeza. Vamos aceitar, trabalhar para melhorar. Né? O esforço que eu faço para estar aqui, o esforço que vocês fazem para estar aqui, são esforços que Deus vê com bons olhos daqueles que querem caminhar no sentido de resolver, né, as dívidas que tem por pagar. O Espírito de Verdade, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte:
venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação, a sua aceitação ao nível de suas provas. Mas que esperem, pois venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação, sua aceitação ao nível de suas provas. Que chorem. Às vezes está doendo, vamos chorar. Então Deus diz o seguinte: chora, mas levanta a cabeça e segue para frente. Chorar é bom demais. Deus é tão misericordioso que o primeiro remédio que ele dá para todo mundo é o choro. Que a coisa mais gostosa que está doendo, o cara abre o bocão e chora. Chora, não alivia. Pior que é. Então não vou tomar remédio. Precisa ser rico, precisa ser pobre, precisa ser feio, bonito, baixo, gordo, alto para chorar? Não. A misericórdia de Deus aí. Ele fala, vou dar choro para todo mundo. Tem duas coisas que Deus dá para todo mundo que é bom demais. É a morte e o choro. Porque ele não escolhe, mas todo mundo vai receber. Todo mundo vai receber, então é bom. Se fosse ruim... Você pode tomar Novalgina? Não, porque Novalgina é amarga. Se precisar. Eu não aguento, não. Isso é a dor e o sofrimento da gente é dado nesse sentido. É o remédio amargo que a gente precisa. Então ele fala o seguinte: porquanto a dor foi sagrada no jardim de oliveiras, mas que espere, tenho paciência, pois que também a ele os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Todos nós temos um anjo da guarda que está conosco para nos ajudar a enxugar nossas lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, cada um deve buscar o seu caminho. Recomeçai no dia seguinte o afanoso, quer dizer, o laborioso trabalho da véspera. O trabalho de vossas mãos vos fornece ao corpo o pão terrestre. Vamos trabalhar para nos alimentar. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Deus não esquece de ninguém. Você vai tomar Novalgina? Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando soar a hora de morrer, que ele sabe qual é essa hora, e a trama da vida, se vos escapar das mãos, quando eu não puder fazer mais nada, eu reclamo demais da vida. E vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Então, quando alguém fala, você vai morrer, não preocupa não. Porque a hora chegada é a hora estabelecida e nessa hora Deus está conosco. Ele fala, vai germinar a minha semente. Ele está conosco no sentido de nos proteger e nos levar para os devidos tratamentos. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores. O que a gente está sofrendo, aceitou, resignado, que é a vontade de Deus. Trabalhou, pagou, lá na frente vai melhorar. Lá na frente vai melhorar. Onde a luz substitui as trevas. E onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Às vezes nós projetamos a vida muito boa naqueles que têm a vida fácil. Enquanto mais fácil a vida, mais difícil será no futuro. Porque aí talvez não estão preparados para poder pagar as dívidas deles. Nós temos que entender que ninguém está desamparado. Nós vamos, com o tempo, pagando pouco a pouco as nossas vidas e o futuro será melhor. Dói para vocês como dói para mim. As minhas, eu estou lutando contra elas e cada um tem que lutar contra as suas. Do início, para nós terminarmos, no início, eu falei que desesperar jamais, já vivemos muito nesses anos. É uma música linda, porque Deus, através da espiritualidade, vai intuindo
várias pessoas em várias áreas, né? Na ciência, na religião, na música, na dança, para poder nos trazer as informações. Aí escutam para vocês a música que foi feita no sentido de vamos ficar resignados com a música, vamos aceitar, que é a música que eu peguei e coloquei no início como forma de poema. Porque toda música, na verdade, é um poema para poder alegar os corações da gente. Eu quero desenhar ou quero achar? Depois mesmo. Poético. Depois da música faz a oração. A fácil, pode sentar ali, vai. Resignar, esperar jamais. Que Deus venha a Deus. Esperar jamais. Que Deus venha a Deus. Seja feita a vontade de Deus.